Brasil é um país que tem um diferencial, até pelo tamanho, né? O nosso espaço semiárido é maior do que alguns países, certo? O planejamento brasileiro é extremamente complexo, certo? Então às vezes é difícil a visualizar um esforço do país nesse sentido. Mas a gente vem fazendo um esforço, primeiro para que se perceba a nível do planejamento que existe programas de governo integrados para, assim, na diretriz do combate à desertificação. E que às vezes esses programas eles aparecem com nomes diferentes e aparecem com assim, conotações que é promover a conservação, promover a convivência, né? E nunca o combate à desertificação. Então, no nosso PPA, existe um recorte dos programas transversais. Então, hoje, dentro do programa de governo, nós temos 7 programas que são inseridos no programa transversal de combate à desertificação. Aí a gente tem, nós temos programas com o MDA, com o MDS, com o próprio Ministério do Meio Ambiente, né? O recorte do departamento, ele está voltado exatamente para ver como é que a gente pode definir estratégias de governo, né, no sentido do combate à desertificação, tendo também como referência as preocupações com os quadros que estão postos aí para a questão das mudanças climáticas. Ocorrendo essas expectativas, a gente sabe que as áreas que são susceptíveis aos processos de desertificação são áreas mais afetadas. Então, nesse sentido, existe internamente, no âmbito do Ministério, um esforço de diálogo entre os dois temas, que na realidade são extremamente sinérgicos, né? E uma situação que a gente está colocando então como alternativa para esse quadro, né, que está posto, é trabalhar em cima de situações que de fato viabilizem a convivência no ambiente de forma sustentável. Então uma alternativa de convivência dentro de um ambiente que, vamos dizer, está susceptível ao processo de desertificação, onde você estabelece procedimentos de produção e procedimentos de uso dos recursos naturais de forma adequada, você evita a degradação e, trabalhando de forma a encontrar no próprio recurso natural as alternativas de produção sustentável, você também se prepara para uma situação de adaptação aos processos de mudança climática. Então, o esforço que vem sendo posto hoje é, de fato, trabalhar os instrumentos de fomento, né, as políticas públicas relacionadas ao tema, para que a gente possa ter, assim, diversos elementos que promovam, né, ações de convivência com a semiaridez e que essa ação de convivência venha com um embasamento de sustentabilidade, aonde você assim, incorpora o componente social, sem esquecer o componente ambiental e com viabilidade econômica. Então, esse é o esforço que a gente vem fazendo dentro da temática, articulando com vários segmentos de governo, para que o esforço feito anteriormente, que foi analisar a situação, fazer um diagnóstico, estabelecer uma proposta de trabalho que é refletida no que nós, vamos assim, chamamos de Plano de Ação Nacional. Então, o Brasil tem um documento de referência, que é o Plano de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, que tem um diagnóstico e estabelece as diretrizes que devem ser tomadas no âmbito das políticas públicas e dos diversos programas de governo, para que a gente possa ter uma harmonia entre a produção, né, e o acesso aos recursos naturais. Esse plano nacional, ele também tem um rebatimento no Estado. Então, o Ministério apoiou a elaboração de planos estaduais de combate à desertificação. Hoje temos 11, né, nas áreas prioritárias
onde os processos ocorrem, né, nos 11 estados, são 9 do Nordeste, mais uma parte de Minas e uma parte do Espírito Santo, são as áreas prioritárias, não quer dizer que só ocorra aí, mas num momento de prioridade, esses 11 estados são os que são mais prioritários. Então esse esforço permitiu que a gente também tivesse, no âmbito das políticas estaduais, no âmbito do esforço de planejamento estadual, diretrizes para uma ação para o combate à desertificação, porém uma ação de combate muito voltada para estratégias de convivência, né, sustentável com a semiaridez.